Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Massoterapeuta de Sucesso, o canal que tem como principal objetivo te ajudar a viver de massoterapia. Eu sou o professor Marcelo Dói, massoterapeuta há 25 anos, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. E o tema do vídeo de hoje é 5 dicas para quem quer viver de massoterapia. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer viver de massoterapia, você não pode deixar de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para que o YouTube consiga te avisar toda vez que eu coloco conteúdo novo aqui no canal. E não esqueça de dar o like também e de compartilhar com seus colegas massoterapeutas, porque aí você ajuda ainda mais o canal e aí você garante que eu consiga estar sempre produzindo cada vez mais conteúdo que vai te ajudar a viver de massoterapia. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo e a primeira dica é: você tem que saber ouvir o seu cliente. Você tem que se conectar com o seu cliente. Porque quando você faz isso, ele percebe que você está realmente interessado na queixa dele, você está realmente com a intenção de ajudar ele a resolver um problema. Por quê? Porque a maioria dos clientes, eles procuram o serviço do massoterapeuta para quê? Para resolver uma dor, para resolver um problema de saúde que está acontecendo com ele naquele momento. E ele não está aguentando mais, e é por isso que ele precisa de ajuda. Só que muitas vezes a gente tem hoje em dia essa questão de que você vai no médico e ele mal te escuta e pega e manda fazer os exames e não te dá a devida atenção. Assim como outros profissionais que às vezes na correria do dia a dia acaba não te atendendo da maneira correta, da maneira adequada. E quando você, massoterapeuta, pega e faz esse inverso, você escuta, você dá atenção para ele, você procura realmente entender, questiona a respeito da dor, do problema que ele está passando, isso já vai trazer o quê? Uma segurança, tá? Para o seu cliente em relação ao seu serviço. Não tenha dúvidas disso. E essa conexão que você cria entre você, massoterapeuta, e o seu cliente vai gerar qual resultado? Vai gerar uma confiança, vai gerar uma relação de confiança. E quando você conquista isso, você já está caminhando 50% do processo de tratamento desse seu cliente. Então, quando ele já tira aquela, vamos dizer, aquela capa ou aquela barreira que está com medo de que será que ele realmente consegue resolver o meu problema? Então, quando você dá essa atenção, quando você questiona, quando você investiga, quando você mostra real interesse e quando você se conecta com o seu cliente, você já destrói essa barreira. Ele já deixa essa barreira baixar e fica muito mais confiante no seu tratamento. E o resultado disso tudo, no final das contas, é o quê? É porque ele vai fazer o seu tratamento, ele vai realmente fazer a massagem e que se você resolver o problema dele, ele vai o quê? Ele vai ser fidelizado e quando você tem um cliente fidelizado, consequentemente, você começa a preencher a sua agenda, você começa a ter mais resultados e no final das contas, você começa a ganhar mais dinheiro e consegue então o seu tão desejado sonho, que é o quê? Viver de massoterapia. Tem muita gente que acaba realmente assim, achando que escuta, mas ele pega uma informação, e isso assim que eu estou te dizendo é o que costuma acontecer, tá? Ele pega uma informação e aí, na ânsia do massoterapeuta tentar resolver o problema dele, fica lá matutando aquela queixa principal que ele falou, que o cliente falou. Então ele escutou só 10% do que o cliente falou, porque depois disso ele fica lá só matutando na cabeça dele. E isso não pode acontecer, porque muitas vezes você deixa alguma outra informação passar
que é importante. E aí o que você tem que fazer então? Você tem que parar, escutar e direcionar as respostas ou as perguntas que você vai fazer para o seu cliente para que você consiga realmente chegar ou desenvolver um raciocínio clínico para ter mais informações corretas e conseguir resolver o problema do cliente. Então isso é importantíssimo. E aí você tem que gerar, então, essa conexão, você tem que ouvir o seu cliente, para quê? Para que você consiga ganhar a confiança dele. Isso é importantíssimo, tá ok? Bom, segunda dica, você tem que conectar a teoria com a prática. E isso é outro tema, outro conteúdo muito delicado. Porque os massoterapeutas costumam ser muito, mas extremamente bons na prática. Agora, na teoria, acaba faltando. E não é porque não estudam, ou porque não sabem estudar, ou porque não tiveram a oportunidade. Hoje em dia, a internet está aí. Existem milhares de conteúdo. Quem não quer aprender, realmente não aprende. Agora, quem quer buscar conteúdo, quem quer aprender, quem quer estudar, está cheio de conteúdo. Anatomia, fisiologia, patologias, técnicas de massagem. Então, existem diversos conteúdos na internet que você vai conseguir estudar, aprender. Agora, a questão não é só aprender. A questão é você aprender e saber usar isso na prática. Ou aprender a teoria para saber usar isso na divulgação do seu serviço. Então, quando você conecta a teoria com a prática, você começa também a gerar mais resultados. E não se esqueça, quanto mais resultados você gera, mais clientes você atende e melhor você conquista a sua liberdade para conseguir viver de massoterapia. Não tenha dúvidas, esse é o processo. Então, cada item que você aprimora, como por exemplo, essa conexão entre a teoria e a prática, mais resultado vai gerar, mais clientes você vai atender e aí sim você vai conseguir viver de massoterapia. Por quê? Porque você vai ganhar você vai aumentar, significativamente o seu faturamento. Agora, um exemplo na prática de como conectar a teoria com a prática. Eu sempre falo assim, você tem que estudar o músculo. É importante. Agora, é importante só saber o nome do músculo? Será que não existem mais informações importantes? E aí é o lance. Você tem que saber qual que é o movimento que esse músculo faz. E aí você vai perguntar para o seu cliente, onde dói? Aí vamos supor, ele fala assim, ó, o pescoço. Como que dói? Como que é essa dor? Essa dor é latejante, ela é em queimação, ela é localizada, ela é na região toda, difusa. Como que ela é? Em formigamento. Então tem essas características que a gente precisa entender e que dependendo da resposta, como por exemplo, se ele falar que é em queimação, que é localizada, que tem uma sensação meio de pressão, isso tudo vai indicar o quê? Vai indicar que é uma dor muscular, uma contratura, uma tensão muscular. Agora, quando ele fala para você que é uma dor que dificulta ali o movimento, que dói e formiga, que irradia, aí pode ser outras estruturas, como por exemplo ali um pinçamento da coluna cervical, alguma coisa mais estrutural. Agora, se está inchado, eu não consigo mexer, está vermelho, está inflamado e ele sente aquela dor latejante, por exemplo, pode ser que tenha uma inflamação aguda na região. Então, dependendo dessas respostas, a gente precisa saber disso. E isso é associar, conectar a teoria com a prática. Você entender que, dependendo da resposta dele, da teoria, do tipo de dor,
eu vou ter que tomar determinada ação lá na prática. E aí, se eu sei se é uma dor muscular, eu posso pôr a mão na massa, diretamente ali no músculo, porque vai ajudar esse processo. Agora, se eu consigo conectar toda a minha teoria à prática, nessa questão da dor muscular, eu sei que, na maioria das vezes, uma dor no pescoço tem relação com regiões adjacentes, como, por exemplo, e principalmente na região da escápula. Então, se eu ficar só trabalhando na queixa do cliente, que é o pescoço, será que eu vou resolver o problema dele? Será que eu desenvolvi um raciocínio correto? Não. E eu vou aliviar a dor, mas logo ela vai voltar. Por quê? Porque eu não consegui trabalhar esse paciente na causa da dor dele. E aí, quando eu lembro da teoria, que eu sei que tem uma relação com o pescoço, que tem uma relação possivelmente com a lombar, aí eu trabalho toda a coluna e eu começo a ter mais resultados. Isso é baseado na teoria, baseado no fato de que existe uma musculatura que começa na escápula e vai até o pescoço, de uma musculatura que está na lombar, que vai até o ombro, mas que é inervado pelo pescoço. Então, todos esses conhecimentos teóricos de anatomia e fisiologia me levam a desenvolver um raciocínio e entender que, na prática, se eu ficar focado só no pescoço, só na queixa dele, eu não vou gerar resultado. Então, essa conexão de entender o porquê e quais são as outras estruturas envolvidas e como que eu vou trabalhar isso é a grande sacada e é de extrema importância que você consiga fazer esse raciocínio e essa conexão de conteúdos. Isso é fundamental para você gerar resultado. Nunca esqueça disso e sempre pense, por que que eu estou estudando isso? Qual que é a consequência prática dessa informação? Por que que eu estudo um ponto gatilho? Lembra? Quando você tem um ponto gatilho que vai ter uma dor referida em alguma região. Então você já sabe disso também, que você não consegue apenas trabalhando só em um local resolver o problema do seu cliente. Você precisa ampliar essa visão, né, e entender melhor todo o processo que está causando aquele problema, aquela dor, aquela tensão muscular no seu cliente, tá? Então, só quando você consegue fazer isso de maneira efetiva, né, você consegue, então, melhorar os seus resultados. Pense nisso porque vai fazer muita diferença no dia a dia e vai te permitir viver de massoterapia. Por quê? Porque você vai atender mais clientes e, então, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro e vai conseguir, então, pagar as suas contas, pagar os seus boletos, realizar os seus sonhos, fazer uma viagem, por exemplo, em família, de comprar ali um equipamento novo, bacana, que tem um alto valor, trocar de carro, por exemplo. Isso tudo é viver de massoterapia. Todos esses desejos, esses acontecimentos sendo realizados, sendo concretizados, tá ok? Bom, terceira dica, você precisa saber precificar o seu serviço. E também, lógico, dentro da questão da precificação, entra uns detalhes interessantes. Se você não sabe precificar, o que vai acontecer? Na pior das hipóteses, você vai pagar para trabalhar. E isso, eu sempre falo aqui, quem já acompanha o meu canal, é a pior coisa que pode acontecer. Se você está pagando para trabalhar, você vai conseguir viver de massoterapia? Será que vai sobrar dinheiro no final do mês? Lógico que não, né, gente? E por incrível que pareça, isso acontece com aqueles massoterapeutas que têm uma excelente mão. Uma excelente mão. Olha que paradoxo, né? Então você é um excelente profissional na prática, você tem vários resultados, você atende muito cliente, mas você não sabe precificar. E aí você trabalha, atende um monte de clientes e no final do mês não sobra nada. Você só consegue pagar as contas e às vezes, na pior das hipóteses, ainda fica devendo no mês. Porque, eu comprei lá
um tanto de óleo a mais, 1 ou 2 litros a mais, que nem é tanto assim, né? Fiz um pequeno estoque e já acabou o dinheiro. Por quê? Porque eu não consegui fazer esse planejamento. Eu não consegui administrar os meus custos e coloquei o preço de uma maneira equivocada. A grande vantagem do massoterapeuta que está iniciando é que a maioria deles começam através do atendimento domiciliar. E felizmente, o atendimento domiciliar tem um custo realmente muito baixo. E essa é a vantagem. Agora, quando você começa a ter um espaço próprio, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque vem aluguel, vem conta de luz, de repente você tem que pagar segurança, de repente você tem que pagar alguma manutenção. Então sempre vão vir custos que você não consegue necessariamente prever no dia a dia. Lógico que com a experiência você vai melhorando. Se você não melhorar, você vai fechar, vai falir e não vai conseguir conquistar o seu objetivo, que é viver de massoterapia. Então por isso que quando você faz uma precificação correta, tá? Você começa a ter resultados. Você começa a ver que quando você trabalha, você ganha realmente dinheiro e que vai começar a sobrar um dinheiro lá na sua conta. Lógico, se os seus gastos pessoais também não forem tão elevados, né? Se você souber controlar isso. Mas pelo menos você vai conseguir pagar essas contas. E isso é o que é mais importante. Vamos dar um exemplo prático em relação a isso. Antes do exemplo, vamos lá. O que eu gosto de definir em relação à importância, né, que está dentro ali do contexto da precificação? Primeiro, eu preciso saber o que é custo fixo. Então, quais são os meus custos fixos que eu tenho? Por exemplo, se eu faço atendimento domiciliar, o meu custo fixo é o deslocamento, é o meu carro, tá? Então, é a gasolina daquele atendimento. Não é bem um custo fixo, mas é como se fosse o custo fixo, porque o deslocamento, a gasolina, o carro ou o Uber, ele vai ser o maior valor que você vai gastar para fazer o atendimento. Depois disso, lógico, tem a parcela da sua maca, né? Então, se você parcelou em várias vezes, ou o seu investimento inicial, que você precisa ter um retorno desse investimento. Então, da sua roupa de cama, né? Porque a roupa de cama que você tem que comprar de início, ela é um investimento, ela é um custo fixo, né? A maca, roupa de cama, os materiais que você vai estar utilizando. É diferente do óleo de massagem, da touca descartável, da máscara que você vai utilizando, porque isso tudo é variável. Você só vai gastar isso quando você atender. Agora, por exemplo, a maca e o lençol, a roupa de cama, você vai precisar comprar para você poder começar a atender de maneira mais profissional. Então isso tudo entra nesse custo fixo. Se você tem um espaço próprio, que seja na sua casa, tá? Ele tem aluguel, ele tem luz, ele tem às vezes condomínio, ele tem imposto para pagar, ele tem internet para pagar. Então todos esses custos fixos, telefone para pagar, entram nessa questão. Às vezes você está num espaço comercial, você tem que pagar segurança para isso, você tem que pagar estacionamento também para o seu cliente, tá? Então tudo isso tem que entrar no seu custo fixo. E aí os custos variáveis, lógico que às vezes o estacionamento pode ser variável ou fixo, vai depender do que você vai encontrar na sua região. Se você vai pagar o estacionamento com aquele selinho que você só vai pagar quando o cliente chega, você tem que colocar esse custo no custo variável. Agora, se você já paga um aluguel por mês para um terreno para que todos os clientes possam ir lá e usar aquele espaço à vontade, costuma ser mais barato e aí você tem um custo fixo. Então tem essas diferenciações, mas você tem custo fixo, você tem que ter o custo variável, que o principal custo variável é o quê? É o creme e o óleo de massagem, é o óleo essencial, é a touca descartável, é a máscara descartável que a gente está tendo que usar hoje em dia. Então esses são os custos variáveis principais que a gente tem. Os mimos, o cafezinho, o chazinho, a bolachinha, a frutinha que a gente oferece, a castanha que a gente oferece para o nosso cliente. Então tudo isso entra nos custos variáveis, tá? Depois você tem o seu prolabore, o seu salário de autônomo. Tá? Salário a gente costuma usar para quem é remunerado ou assalariado todo mês. Trabalha numa empresa, CLT, isso é salário. Para quem é autônomo, a gente chama de prolabore. Então, é aquele dinheiro que você vai ter que ganhar para pagar as suas contas no mês. Então, quando você é um salariado, você recebe lá da sua empresa X reais.
Então, hoje o salário mínimo, R$ 1.000. Vamos supor que você recebe 3 salários mínimos. Então, você recebe, entre aspas, líquido, R$ 3.000 menos algumas taxas de imposto do governo. Então, vai sobrar líquido ali, vamos supor ali, de 3.500, sobra R$ 3.000. É esse valor que você vai ter que calcular nesse seu Prolabore, que geralmente corresponde a 30% do preço total do seu atendimento. E depois tem que ter o lucro, do seu trabalho. Seja domiciliar, seja espaço próprio, seja autônomo, seja empresa, seja MEI, você tem que ter embutido o seu lucro. Por quê? Porque esse lucro é que vai permitir que você consiga ter ou consiga realizar aqueles sonhos extras, aqueles desejos extras e consiga também se manter atualizado, consiga comprar uma maca nova caso de repente a sua maca quebre. Então isso é o mínimo de planejamento que você tem que ter. Percentualmente, os seus custos fixos, eles vão ficar na faixa de 30% a 35%. Os seus custos variáveis na faixa de 20% a 25%. Tá? Então, 50% é custo. E os outros 50%, 30% é o seu Prolabore, a sua remuneração pelo seu trabalho, e 20% é o lucro, é aquele dinheiro que você vai guardar para conseguir realizar o sonho da sua viagem, para realizar aquele desejo de comprar um equipamento mais caro, mas que vai te trazer mais resultado e que às vezes no dia a dia você não consegue comprar isso, então você vai juntando ele, chega no final do ano, deu um montante de lucro interessante, posso investir no negócio, posso fazer um curso de atualização para poder também agregar mais conhecimento, conseguir ter mais resultado. Então, para isso é que serve isso. E nem sempre é só trabalho, aquilo que eu falei, às vezes é um lazer, é uma viagem que você quer fazer em família, você precisa ter esse lucro, sem atrapalhar as suas contas do dia a dia, que isso você vai pagar com o seu Prolabore. Então, isso é o fundamental da precificação, é a base que você tem que ter conhecimento para que você consiga ter resultados e sobrar dinheiro no final do mês, porque é só assim que você vai conseguir viver de massoterapia. Se não sobrar dinheiro no final do mês, você não consegue realizar esse sonho, esse desejo. Então, é fundamental isso, tá? Além dessa questão do contexto, né, das características que você tem na hora de determinar um preço, eu vou te dar um exemplo agora, como que você precificar um pouco mais caro ou um pouco mais baixo influencia no resultado. Então vamos supor ali que você tem R$100, que é o seu preço de massagem, R$100 o seu serviço. 50% é custo, que a gente já falou, então R$50 é custo, tá? Vai sobrar R$50, sendo que 30 é o seu salário e 20 é o lucro da empresa. Quando você pega e cobra errado, então, porque a concorrência está cobrando R$60. Concorrência está cobrando R$60, eu estou cobrando 100. Não estou conseguindo cliente. Começa a ficar desesperado. Não desenvolvo. E aí eu vou lá e cobro, então, R$60 também. E aí o que acontece? O seu custo não mudou. Continua R$50. E agora você está cobrando R$60. Significa que, tanto em relação ao seu lucro quanto ao seu Prolabore, você está ganhando apenas R$10 naquele trabalho. R$10 naquele trabalho. Isso significa o quê? Significa que, se antes sobrava R$30 do seu Prolabore, da sua remuneração, e se você atendesse 10 clientes, você ia ter R$300 para pagar seu boleto, para pagar sua conta, agora você não tem mais 300. Você só tem R$100 depois de 10 atendimentos. E será que é o suficiente para você pagar suas contas? Não é. Mas ainda você está tendo lucro. Você está tendo lucro, entre aspas. Você está tendo uma remuneração. Está sobrando R$100 do seu custo. Agora, vamos supor que você baixou para R$60. E mesmo assim não conseguiu elevar o movimento, aumentar o movimento. Aí você pega e faz uma promoção e baixa para R$50.
Aí você está empatando, 0 a 0. Tudo que você trabalha, você acaba gastando para pagar suas contas. Tudo que você trabalha. E às vezes aí você começa a ter uma alta demanda, um alto giro, e os seus custos variáveis começam a aumentar de maneira significativa. E aí você já começa a ter o risco de pagar para trabalhar. E aí não sobra dinheiro no final do mês, você acha que você está precisando baixar mais um pouquinho o preço. Você baixa para R$45. Fala, menos que isso eu não posso. E você não tem nem noção que os seus custos fixos e variáveis estão em R$50. E aí que chegou no fundo do poço, porque aí você começou o quê? A pagar para trabalhar. Chega no final do mês, não vai sobrar nada, você vai ter que ainda pôr dinheiro na sua empresa para conseguir se manter. Então, esse raciocínio é muito importante vocês desenvolverem. Essa noção de gestão de preço é fundamental para você não correr o risco de pagar para trabalhar, porque isso vai minar totalmente o seu sonho, vai impedir que você consiga realizar o seu tão desejado sonho. Tá ok? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se você ainda tem dúvidas em relação à precificação, porque eu sei que é um tema muito mais difícil, tá? Então você escreva nos comentários, peça mais ajuda e aí a gente vai desenvolver, de repente, uma aula específica só para isso. Por quê? Porque é fundamental você entender esse processo de precificação para que você consiga viver de massoterapia. Quarta dica é divulgação. Não tem jeito. Marketing digital chegou para ficar e é fundamental que você consiga desenvolver esse tipo de trabalho. Lógico que, quando a gente fala em divulgação, não é só divulgação. Não vou entrar aqui em detalhes e tudo mais, mas saibam que existe. Eu até tenho alguns vídeos no meu canal a respeito disso de maneira mais específica, mas aqui eu quero deixar claro que você precisa aprender a fazer a divulgação do seu serviço de massagem. Seja divulgação através da internet, do online, marketing digital, seja através das divulgações offline. Agora, o que são divulgações online pela internet? É você fazer um vídeo no Instagram, por exemplo, e impulsionar, turbinar, patrocinar esse post. Você deixa ele ali um tempo, verifica a aceitação dele. Se o pessoal gostou, você vai lá depois e turbina aquela publicação para que as pessoas tenham mais acesso a esse conteúdo, né, para que o YouTube entregue, ou o Instagram entregue esse conteúdo para mais pessoas, e aí você vai começar a colher mais resultados. Eles vão mandar uma mensagem para você, e aí você vai conversando, explicando o que é, o que você faz, como que pode ajudar. Então, tudo isso é fundamental. Esse tipo de ação é o mais clássico que hoje em dia todo mundo vem aprendendo, né? Existem também vários vídeos aí no YouTube ensinando como que você faz isso da melhor maneira, melhor foto, melhor maneira de gravar o vídeo. Mas hoje em dia a gente tem um consenso de que realmente vídeo acaba atraindo mais os clientes. Como maço, pega ali uma região do pescoço, mostra você fazendo os movimentos, seja de deslizamento na massagem relaxante, seja de alongamento na massagem tailandesa, seja de dígito-pressão no shiatsu, seja de uma limpeza na pele ali com algodão, qualquer processo, ou uma ventosa, né, na ventosa terapia, você aplicando a ventosa ali numa sessão de ventosa terapia. Então, isso tudo sendo na prática, sendo filmado e inserido ali na sua rede social, no seu Instagram principalmente, hoje em dia é o que mais tem gerado resultado, vai te ajudar a atrair mais clientes e, portanto, você vai conseguir atender mais clientes, ganhar mais dinheiro e conseguir, então, viver de massoterapia. Lógico que não é só isso, né? Você tem também o Google. O Google é a principal ferramenta pelos quais as pessoas acham o que estão precisando. Então, se eu preciso de um massoterapeuta na minha cidade para resolver uma dor, para quem que eu pergunto? Lógico que eu posso perguntar para amigos, mas de modo geral eu pergunto para o Google também. Então, você tem que se cadastrar no Google Meu Negócios.
você tem que se cadastrar no Google Meu Negócios. Essa é um ponto base e obrigatório de todo profissional autônomo. Se você quer se colocar no mapa da internet, no Google, você tem que se cadastrar no Google Meu Negócio. E aí você pode ser autônomo, você pode ser empresa, você pode ser um espaço próprio, tanto faz, você vai colocar lá. E aí, por exemplo, se você é autônomo, e aí é Marcelo Dói, massoterapeuta, meu nome. Então eu vou colocar no Google, Marcelo Dói, massoterapeuta. Se eu atendo domiciliar, eu posso colocar o meu endereço residencial, né? E aí eles vão pegar ali e vai divulgar para todas as pessoas que eu moro ao redor. Então, Marcelo Dói, massoterapeuta, vou colocar a empresa, a descrição da minha empresa, o que eu faço e agrego as palavras-chave do Google que está relacionado à massagem, que está relacionado à drenagem, que está relacionado a pedras quentes, que está relacionado à acupuntura, que está relacionado à quiropraxia, que está relacionado ao shiatsu, à massagem esportiva. Então, tem várias palavras-chave que você vai colocando ali. Por quê? Porque a partir da busca do cliente no Google, quando ele pede massagem ou ele pede quiropraxia, Londrina, vai começar a aparecer o meu nome para essas pessoas. Então, isso é fundamental. E aí, quando você digita no Google e vê aquele mapinha do lado, vai aparecer lá um pinozinho vermelho, né, com o seu nome. Marcelo Dói, massoterapeuta. Então, isso é fundamental, é o básico, é obrigação de todo profissional massoterapeuta fazer esse cadastro no Google Meu Negócio. Me diga aí, você, massoterapeuta, você já fez esse cadastro? Tá? Você está lá já no Google? Bota aqui o seu nome de quem já fez, porque eu quero procurar lá na sua cidade, eu quero ver lá como que você está e como é que está o mercado da massoterapia aí na sua região. Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito interessante e eu consigo fazer essa pesquisa por curiosidade mesmo, para saber como que está evoluindo o mercado de profissionais massoterapeutas, tá? Então, se você quer ser achado, você tem que se cadastrar na plataforma do Google, Meu Negócios, e isso é fundamental. Por quê? Porque é lá que as pessoas vão procurar você para resolver os problemas deles. E se ele te achar, o que vai acontecer? Ele vai marcar uma sessão, você vai conseguir atender ele, e aí com isso você vai conquistar mais clientes e fazer aquela bola de neve positiva, que é o que? Ganhar mais dinheiro para conseguir o seu desejo de viver de massoterapia. Você vai conquistar esse sonho, isso vai virar o quê? Vai virar realidade. Então, tem essas divulgações pela internet. Hoje em dia, principalmente Instagram e Google Meu Negócio. Se cadastra na plataforma e a dica mais específica e prática desse vídeo é se cadastre na plataforma Google Meu Negócios e faça um vídeo da sua prática no Instagram e patrocine esse vídeo. Faça isso porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Existem as divulgações offline, que principalmente é o quê? É eventos de sucesso e parcerias de sucesso. Então você tem que buscar fazer parcerias para quê? Para que mais pessoas fiquem sabendo que você existe. Assim como a gente fez lá no Google, você tem que fazer isso no boca a boca, no comércio, na sua região. Sim, e também direcionar para o público-alvo que você trabalha. Então, se você quer atender idoso, você vai num lugar que atende muito idoso. Então, às vezes tem uma clínica de Pilates. Clínica de Pilates atende muito idoso. Né? Hoje em dia, buscando atividade física, mobilidade, então vai fazer uma parceria com uma clínica de Pilates, com uma clínica médica geriátrica que atende idosos, ou casas de repouso, faz parcerias com casas de repouso. Então tudo isso ajuda no seu processo de conquistar mais clientes, de ficar conhecido na sua região, na sua cidade, até que um dia você se torne referência. E se você se tornar referência, você já conquistou o seu sonho de viver de massoterapia. Além disso, você pode trabalhar com eventos, e os eventos são bem interessantes também para divulgar, que é, por exemplo, você quer divulgar agora, vai ser o Dia Internacional da Mulher. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, todo Dia Internacional da Mulher, e aí você pode repetir isso todo ano. Você vai realizar um evento. Você vai buscar ali, por exemplo, uma academia de ginástica e vai chegar para aquele dono da academia e falar assim, eu sou
Marcelo Dói, massoterapeuta. Trabalho com várias técnicas, mas aqui eu gostaria muito de apresentar a Quick Massage, que é uma técnica na cadeira, massagem rápida, que consegue aliviar significativamente tensões, que consegue diminuir o estresse das pessoas, que consegue melhorar a insônia das pessoas. Lembra, tem um artigo que foi publicado esses dias e que significativamente melhorou, né, a condição de saúde, tanto do estresse quanto da insônia em várias pessoas. Então isso é um resultado muito bacana que a gente tem hoje de informação para afirmar isso, ó, melhor insônia, melhor estresse, melhor tensão e dor muscular. Então eu gostaria de fazer uma ação, um evento, agora no Dia Internacional da Mulher. Eu vou vir aqui atender gratuitamente todas as mulheres da sua academia. O que você acha? E eu vou fazer isso para divulgar o meu trabalho e possibilitar a conquista de novos clientes. E eu te ajudo oferecendo um diferencial num dia tão importante, oferecendo um mimo, um agrado a mais para as suas clientes mulheres. O cara só não vai gostar dessa ideia, só não vai aceitar essa ideia se ele não confiar em você. Então você tem que levar confiança, postura profissional, leva ali um projetinho escrito, o que é a Quick, quais são os benefícios. Às vezes nem precisa muito, mas na conversa mesmo. Tenha afinado a teoria da definição da técnica, do seu propósito, tá? Do que você vai oferecer. E sempre procure deixar claro no evento que tem que ser bom para o local e tem que ser bom para você. Você não está só ajudando a pessoa. Porque senão a pessoa, isso é bom demais para ser verdade, né? Ele está querendo me enganar. A gente, como brasileiro, a maioria das vezes é muito desconfiado. Então tem que tomar um cuidado com isso. Então tem que mostrar que ele ganha e você também ganha. Você não está fazendo isso à toa. Lógico que nessa questão do evento, dia das mães, dia do professor, dia do médico, dia do advogado. Então você vai homenagear essas pessoas, vai lá e atende esse pessoal. Olha que bacana. Então essa é uma maneira que tem para você explorar essa divulgação offline através de eventos. Se você quer saber mais a respeito de parcerias ou eventos, coloca aqui nos comentários também para a gente desmiuçar mais esse conteúdo, explicar de maneira mais passo a passo como você pode desenvolver isso, porque a gente faz esse conteúdo então a mais. Se vocês escreverem nos comentários que vocês querem conteúdo de parcerias e eventos, eu vou saber que realmente é necessário esse tipo de conteúdo e vou com certeza produzir isso para vocês. Mas para conseguir fazer isso, vocês precisam escrever lá nos comentários também, né? Porque eu preciso saber se realmente é relevante ou não é relevante, tá ok? Para otimizar ali aqui a minha produção de conteúdos. Então é isso, pessoal. Essas são formas, exemplos que tem para você divulgar offline. E você precisa fazer essas ações. E não adianta fazer só o online ou só o offline. Você tem que fazer as duas coisas simultaneamente para que você consiga ter sucesso e consiga conquistar a sua liberdade e viver de massoterapia. Tá ok? Bom, a quinta e última dica é a que eu considero mais importante, que é o quê? O empreender. Você tem que adquirir o espírito empreendedor. E o que isso significa? Significa que você tem que ser proativo. E apesar de tudo, essa dica eu tenho certeza que a maioria dos massoterapeutas possui internamente. Então, aquela paixão que existe pela massagem, pelo querer o bem das pessoas, está ali dentro. E isso te motiva e faz você caminhar sempre para frente. E o espírito empreendedor, ele vai te garantir que você realmente não fique estagnado. O que pode te atrapalhar aqui é o medo e a falta de confiança. Mas as dicas anteriores vão fazer você quebrar essas barreiras, vencer essas barreiras, para que o espírito empreendedor consiga crescer, evoluir, progredir, até que você esteja vivendo da massoterapia. Quando eu digo espírito empreendedor, é aquela chama interna que tem que ter dentro de você na hora que você está falando do assunto. Eu não sei se vocês reparam em mim, mas quando eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, né, eu fico super animado. Por quê? Porque eu penso em quantas pessoas eu consigo ajudar com isso. E olha como isso me motiva.
tá? Então eu fico pensando, como é que eu vou dar uma dica? Não, eu preciso ser direto, não posso ficar enrolando muito, mas eu preciso falar. Então quando você desperta, e eu vejo, e eu até agradeço os comentários de vocês, realmente falando que isso realmente de fato acontece, que vocês percebem o quanto que eu realmente gosto da área, o quanto que eu tenho paixão pela área. Por quê? Porque eu tô nessa área há 25 anos e hoje eu vivo da massoterapia. Tá? Então isso é fundamental, não tenham dúvidas de que, né, quando você tem essa paixão interna, você tem que alimentar ela mais através, assim, de uma maneira um pouco mais estratégica, de um espírito empreendedor. Porque se você não for empreendedor, no caminho, né, no mundo do autônomo, você não vai para frente. Ninguém vai fazer nada por você. E às vezes as pessoas ainda vão pisar em você, vão querer te levar para trás, como aconteceu comigo. As pessoas vão te denunciar para o conselho, vão te denunciar para não sei aonde. Olha que ridículo. Mas você tem que estar firme, forte, tem que resolver esses problemas e vai para frente por causa do seu espírito empreendedor. Por causa dessa chama que tem, que desperta e que faz você acreditar que é o melhor negócio para você. É a sua profissão. Você ama aquilo que faz. Então, tudo isso garante que você consiga realmente traçar planos, estratégias e que não deixe isso para depois. Porque muitas vezes quem não tem o espírito empreendedor, de proatividade, vai sempre tendo, às vezes, ali o sonho, porque tem o desejo, porque ama a profissão, mas não consegue pôr em prática. E aí fica ali, não, depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Então, não é só as outras pessoas que podem sabotar pela questão dos ciúmes, da inveja, mas às vezes você mesmo. E é por isso que eu falo que o espírito empreendedor é fundamental. Se você não tiver esse espírito empreendedor, você vai ficar patinando na vida. Acontece com muitos massoterapeutas, principalmente na fase júnior. Fica patinando, patinando, patinando. E também na fase sênior, tem muitos massoterapeutas que estagnam e não conseguem evoluir, porque falta alimentar a chama do espírito empreendedor. Quando você consegue jogar nisso nele, não é que ele vai ficar ganancioso, ambicioso demais, mas vai despertar mais desejos, mais sonhos. Para quê? Para que a gente consiga, né, conquistá-los. E isso precisa. Porque senão, você vai ficar desmotivado. Então, você conseguir educar os seus filhos, você conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, você conseguir ter liberdade de tempo como autônomo. Uma coisa que eu ouvi de um profissional que faz um podcast, que trabalha muito com autogerenciamento de empresas e dá muitas dicas nesse sentido, ele falou uma vez assim, que não tem preço você realmente, porque quando ele era, né, do mundo corporativo, ele era empregado, ele não conseguia acompanhar o dia das mães na escola, o dia dos pais na escola das duas filhas dele. Então não tem preço você poder simplesmente fechar a sua agenda naquele dia que vai ter a comemoração do Dia dos Pais e poder ir lá participar junto com seu filho. Isso é fundamental. Essa liberdade de você poder escolher, né, o tempo. E aí existe um detalhe assim que às vezes os massoterapeutas confundem, tá? Então eu vou tentar ajudar aqui. Eu já estava até finalizando, mas vamos lá. Massoterapeuta trabalha quando as pessoas estão em momento de lazer. Ou seja, quando eles estão trabalhando, eles não vão ter tempo para fazer massagem. E quais são os momentos, dia e hora da semana que o pessoal está de folga? À noite, das 6 em diante, sábado e domingo. Então tem muitos massoterapeutas que folgam segunda e terça. O dia de folga do massoterapeuta é segunda e terça-feira. Ou só segunda, ou só terça-feira. Durante muito tempo, a minha folga foi só na terça-feira. Os outros dias da semana eu trabalhava todos os dias. Inclusive sábado e domingo. Por quê? Porque eram dias de maior movimento.
E segunda-feira ainda tinha muito movimento, porque final de semana tinha muita gente que jogava futebol, se machucava e me procurava na segunda-feira. Então a terça-feira era o dia mais fraco. E era justamente no dia mais fraco que eu folgava. Agora, isso não quer dizer que eventualmente eu tenho um casamento para ir num sábado, que eu não posso um dia ali fechar a minha agenda e não atender. Eu vou fazer a minha viagem para descansar e eu fecho a minha agenda sexta, sábado e domingo. Mas por quê? Porque eu já trabalhei bastante para poder ter essa liberdade de conseguir me programar e fazer a minha viagem e fechar a minha agenda. Isso que as pessoas às vezes confundem, tem que ficar mais claro na sua cabeça. Tá? Você tem que trabalhar, mas você tem que ter o equilíbrio, porque isso é viver de massoterapia. Quando você conquista essas independências, essas capacidades de tomadas de decisões equilibradas, aí, meu amigo, você está lá no céu, pode ter certeza que você já está vivendo de massoterapia e é por isso que você é uma pessoa feliz e traz o bem para as pessoas. Bom, pessoal, é com esse tema que eu fecho, que eu fico muito satisfeito, muito feliz mesmo e fico muito agradecido por vocês estarem aqui comigo, porque o grande objetivo do canal realmente é fazer com que vocês conquistem os seus sonhos, que no fundo é viver de massoterapia. Então esse é o vídeo, foram as 5 dicas. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo se você gostou desse vídeo para outros colegas, para ajudar aqui o canal, se inscrever, ativar o sininho e até o próximo vídeo.